A paz de Deus, irmãos. O testemunho que vou compartilhar hoje é sobre um milagre que começou no ventre de uma mãe cheia de fé, quando tudo parecia impossível aos olhos humanos. Se você já sentiu que estava diante de um deserto espiritual, que sua vida precisava de um sinal do Senhor para continuar, este relato foi preparado para tocar seu coração. Curta, compartilhe e deixe nos comentários de onde está me ouvindo, porque a vitória vem no tempo do Senhor e sua misericórdia nunca falha. Nasci numa família cristã onde meus pais guardavam as tradições passadas por seus antepassados. Mas minha história começa cheia de provas. Cheguei ao mundo prematuro, uma criança frágil, com insuficiência renal e pâncreas que não funcionava. A medicina humana não tinha respostas para meu caso e parecia que minha vida estava por um fio. Porém, minha mãe era uma mulher de oração, temente a Deus, que não se deixou abater pela situação. Ela fez um voto santo, um compromisso com o Senhor. Se Ele desse vida aos meus órgãos, ela me entregaria para ser um sacerdote na terra. E assim foi. A misericórdia de Deus me alcançou. Os rins começaram a funcionar e a glória do Senhor já se manifestava em minha vida. Louvo ao Senhor por cada dia que vivi, mesmo quando a ciência humana duvidava do meu futuro. Aos 8 anos, minha mãe, fiel à sua promessa, me levou ao seminário em Blumenau, Santa Catarina. Ali, eu fui consagrado padre, o mais jovem do Brasil. E por anos, servi nas igrejas, seguindo as tradições que aprendi desde menino. Mas o Senhor, que conhece o coração de seus servos, começou a me conduzir para além das tradições humanas. Em Nerópolis, Ele enviou 2 irmãs de sua obra para me falar uma verdade que eu ainda não compreendia. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. E a comunhão que eu ministrava não refletia plenamente o que a palavra ensina. Minha alma foi tocada, mas meu coração resistia, porque eu havia servido assim por tanto tempo. Durante minhas ministrações, vozes começaram a se manifestar na igreja. Vozes que eu não podia explicar e que interferiam até na cerimônia do bocado seco. Elas traziam uma palavra que não podíamos ignorar. O sangue do Senhor é precioso e não devemos ministrá-lo de forma leviana. Essa luta interna foi intensa, irmãos, porque eu queria servir a Deus fielmente, mas sentia que algo precisava mudar. O Senhor, em sua infinita bondade, enviou um homem de branco ao meu quarto com uma ordem clara: partir para o Mato Grosso, onde haveria uma grande obra a ser feita em minha vida. Entendi que era hora de obedecer e deixar para trás velhas tradições para abraçar o novo que Deus tinha preparado. Em Várzea Grande, próximo a Cuiabá, comecei a entender mais profundamente o chamado que carregava. Mesmo assim, ainda tentei seguir caminhos humanos, trabalhando com igrejas batistas, sendo pastor, mas o vazio persistia. Comecei a ver que as tradições, seja lá o nome que tivessem, não me levavam à verdade completa da palavra. A luta foi grande, irmãos, pois no coração sentia o chamado do Senhor para a verdadeira obra, mas os passos nem sempre eram claros. Foi então que um servo de Deus, irmão Elias Martins, começou a falar comigo sobre a congregação cristã no Brasil. Ele me disse que ali Deus falaria diretamente à minha alma, que encontraria a verdadeira comunhão e direção do Espírito Santo. Eu resistia, temia o que os outros diriam, mas algo no coração me puxava para essa graça. Em uma caravana rumo a Roncador, um lugar humilde e distante, Deus começou a revelar o que seu Espírito queria fazer em minha vida. Ali, experimentei a verdadeira comunhão, a simplicidade e a obediência ao Espírito Santo, longe dos protocolos humanos que tantas vezes nos afastam do propósito divino. Foi um tempo de transformação profunda, onde entendi que a obra é de Deus e não do homem.
O jovem que levou um instrumento para tocar na caravana foi um sinal claro. O Senhor chama e usa quem Ele quer no tempo certo para cumprir sua vontade. Senti o Espírito falando em meu coração, me convidando a deixar tudo para trás e entregar-me totalmente. Naquela manhã de domingo, ajoelhei-me em oração, pedindo ao Senhor que falasse comigo. A resposta veio em línguas que poucos compreendem, em uma criança usada por Deus para confirmar o chamado. Ali, no silêncio da congregação, ouvi o sopro divino que mudou minha vida para sempre. O Senhor me deu forças, abriu portas, cuidou da minha família e me preparou para servir fielmente na congregação que é luz e verdade. Hoje agradeço a Deus, ao ministério e à Irmandade por essa caminhada e rogo que continuemos unidos em oração, firmes no propósito que Ele traçou para nós. Que este testemunho fortaleça sua fé e renove suas forças. Compartilhe, comente glória a Deus e espalhe esta palavra para que muitos sejam tocados pela misericórdia do Senhor. Amém e a paz de Deus a todos. Depois de sentir o chamado para o Mato Grosso, a caminhada foi um misto de luta e esperança. A fé da minha mãe, a promessa feita em oração, me sustentava mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sentia o peso das decisões que tinha que tomar, a responsabilidade de um homem que buscava não apenas seguir uma tradição, mas obedecer a Deus de todo o coração. Nos seminários e igrejas por onde passei, a voz de Deus não se calava, mesmo que a minha mente ainda tentasse entender tudo conforme o que aprendi desde pequeno. No fundo da alma, uma inquietação que só o Espírito Santo pode trazer. Um chamado para renunciar a tudo o que era apenas humano, para buscar a pureza da doutrina dos apóstolos, para restaurar a igreja como nos tempos primeiros, quando não havia cobranças, nem práticas vazias, mas um viver sincero e santo. A palavra da Bíblia começava a tomar um sentido novo para mim. A igreja não é feita de pedras, mas somos nós o templo vivo do Senhor e precisamos nos santificar para habitar com Ele. Nessa busca, comecei a ver que as tradições que nos envolviam, mesmo as mais caras e respeitadas, não poderiam ser maior do que a verdade do Evangelho puro. O presépio, a árvore de Natal, as festas de datas que muitos comemoram sem nem pensar no que representam, eram sombras que precisavam dar lugar à luz que vem do Senhor. O verdadeiro culto é em espírito e em verdade, e não mera repetição de rituais. O convite do irmão Elias, um servo simples, mas cheio do Espírito, foi um divisor de águas. Ele não apenas falava a palavra, ele vivia o que pregava, e isso me despertava uma fome que eu não sabia que existia. Era um convite para conhecer a congregação, para ouvir o Senhor falar diretamente à alma, para experimentar a comunhão que não se explica, mas se vive. Confesso que resisti por medo, por orgulho, mas a misericórdia do Senhor era maior. Quando chegamos à caravana para Roncador, tudo parecia diferente. Não havia status, não havia cargos que o homem levantasse, mas irmãos e irmãs juntos no amor de Cristo. O alimento compartilhado, a oração feita de coração, o sorriso no rosto de cada um, mostravam que ali estava a verdadeira casa de Deus. E aquele instrumento que um jovem trouxe, comprado obedecendo a uma direção do Senhor, era a prova clara que Ele guia cada passo. Naquela manhã especial, ajoelhei-me e clamei: Senhor, fala comigo, mostra-me o teu caminho. E Ele falou: irmãos, por meio de uma criança usada pelo Espírito, falando línguas antigas que somente quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir pode entender. Aquele momento selou o meu coração e me fez reconhecer que a graça do Senhor é maravilhosa e suficiente. Desde então, minha vida tem sido um testemunho vivo da fidelidade de Deus, que transforma o homem velho e o faz nascer de novo. A obra não é minha, mas do Senhor que me chamou, sustentou e capacitou.
Minha esposa, uma serva dedicada, tem sido companheira fiel nessa jornada, mostrando que Deus também cuida de cada detalhe do nosso viver. Cada desafio, cada perda, cada provação foi um tijolo para o edifício que o Senhor está levantando em mim. Hoje louvo ao Senhor pela congregação que é luz neste mundo, pelo ministério que confirma a palavra e pela irmandade que edifica em amor e verdade. E se você, irmão ou irmã, sente no coração esse mesmo clamor, saiba que Deus está falando com você agora, para que levante os joelhos e se renda ao seu chamado. Que o Senhor continue abençoando cada irmão e irmã que se mantém firme na fé, que oram e esperam no Senhor, sabendo que a vitória vem no tempo dele. Não desanime, porque ele nunca esquece aqueles que buscam a sua face com sinceridade. Se este testemunho tem tocado seu coração, deixe um glória a Deus nos comentários e compartilhe para que mais almas sejam alcançadas. Naquela jornada que parecia incerta, a mão do Senhor nunca me abandonou. Mesmo diante das dificuldades financeiras, dos desafios com o ministério e das dúvidas que insistiam em surgir, eu sentia a presença do Espírito Santo me guiando como uma estrela no céu escuro. A confiança na palavra de Deus se tornou o alicerce firme que sustentava meu coração. Não era a força do homem, mas a graça do Senhor que me fortalecia a cada passo. Eu via como a congregação ao meu redor vivia uma comunhão sincera, onde não havia espaço para vaidades ou interesses humanos, mas um genuíno amor fraterno que refletia o que o apóstolo Paulo ensinou. Aquela simplicidade, aquele respeito pelo ministério e pela palavra era diferente de tudo o que eu tinha conhecido até então. Ali, o altar não era de homens, mas do próprio Senhor, e a vida espiritual florescia no silêncio da entrega e no fervor da oração. Lembro-me das reuniões em que, ajoelhado, buscava o Senhor com todo o meu ser, clamando por revelação, por força para cumprir o chamado que Ele havia posto em minha vida. Em meio ao silêncio, ouvia o coração batendo forte, sentia a convicção invadir minha alma, como um fogo santo que purifica e renova. Era a certeza de que estava no caminho certo, mesmo que o mundo lá fora não compreendesse. O ministério confirmou, a palavra foi clara, e o testemunho que Deus me deu serviu de luz para muitos irmãos que passavam por provações semelhantes. A misericórdia de Deus se manifestava em curas, em livramentos e em um avivamento espiritual que não se mede por números, mas pelo mover do Espírito Santo nos corações. A congregação crescia não apenas em quantidade, mas em qualidade, na busca fervorosa do reino de Deus. O Senhor também me ensinou sobre humildade e obediência. Mesmo sendo consagrado e tendo passado por diversas experiências ministeriais, aprendi que a verdadeira autoridade vem do céu e se manifesta no serviço ao próximo. Cada irmão e irmã era precioso aos olhos de Deus, e eu fui chamado a ser um servo fiel, não buscando glória humana, mas a aprovação do Pai Celestial. Em momentos de fraqueza, quando o cansaço tentava me derrubar, a oração e a comunhão com a irmandade renovavam minhas forças. As orações da madrugada, os recitativos fervorosos, os cânticos que elevavam o nome do Senhor, tudo isso era o alimento da minha alma. Eu compreendi que a vida cristã é uma caminhada de fé, de renúncia, mas também de alegria imensa por servir ao Deus vivo. Hoje, olhando para trás, só posso louvar a Deus pela obra que Ele tem feito em minha vida. Cada batalha, cada lágrima, cada momento de dúvida foi usado pelo Senhor para me moldar e preparar para o ministério. A paz que sinto no coração é fruto da obediência e da entrega total ao seu propósito. E a cada culto, a cada reunião, meu desejo é que mais irmãos possam sentir essa mesma chama, essa mesma certeza de que Deus está presente, que Ele guia, protege e sustenta.
Que sejamos firmes, irmãos, que não nos desviemos do caminho, porque a promessa é verdadeira. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que este testemunho seja um bálsamo para os corações aflitos, um convite para a fé renovada e uma demonstração de que Deus opera milagres para aqueles que o buscam com sinceridade. Se você foi tocado por esta palavra, não deixe de compartilhar, comentar, glória a Deus, e fortalecer essa corrente de fé que nos une. As dificuldades financeiras e os desafios da obra não foram empecilhos para a fidelidade de Deus comigo e com minha família. Lembro-me das noites em que, mesmo cansado, ajoelhava-me com minha esposa para orar, entregando tudo nas mãos do Senhor, confiando que Ele proveria o necessário. Era na humildade do nosso lar, no silêncio das preces, que o Espírito Santo nos fortalecia e renovava a esperança. O ministério me ensinou que a verdadeira riqueza está na comunhão com Deus e no serviço abnegado aos irmãos. Aprendi que o dízimo, segundo a palavra, não é para os homens, mas para sustentar a obra do Senhor e ajudar os necessitados. E que Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação. Por isso, em nossa caminhada, mesmo diante da escassez, nunca faltou o alimento espiritual para nossa alma, pois o Senhor sempre supriu nossas necessidades. Foi na congregação, na simplicidade dos cultos, que encontrei o verdadeiro sentido da igreja. Não era a estrutura, o prédio ou as tradições humanas que me davam segurança, mas a presença viva de Deus no meio do seu povo. Cada irmão e irmã ali era um pedaço do corpo de Cristo e juntos formávamos a casa espiritual onde o Espírito Santo habitava. Vi o Senhor operar milagres em muitas vidas, libertando cativos, curando enfermos, trazendo esperança aos desesperados. Cada testemunho que ouvia era um lembrete de que a obra não é do homem, mas do Deus que faz novas todas as coisas. A graça de Deus me sustentava para continuar firme, mesmo quando tudo parecia perdido. Minha esposa, filha e neta de pastores, foi minha companheira fiel, minha ajudadora na obra. Juntos enfrentamos as lutas e celebramos as vitórias, sabendo que a batalha é do Senhor. A irmandade, o ministério, os cooperadores e anciãos foram instrumentos nas mãos do Senhor para me edificar e fortalecer. Nas reuniões de oração, nos recitativos e nos cultos especiais, sentia o mover do Espírito Santo agir com poder, trazendo consolo e direção. Eu sabia que não estava sozinho. O Senhor me cercava com seu amor e me capacitava para cada tarefa que Ele me confiava. E mesmo diante da dor de ver familiares se afastarem, eu confiava que o Senhor agiria em seus tempos e maneiras, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Minha luta era para permanecer na verdade, para guardar o que Deus havia me revelado e para viver com temor e tremor diante do Senhor. Este testemunho é um convite para todos nós, irmãos e irmãs, a buscar a presença de Deus com todo o coração, a obedecer ao seu chamado sem medo e a confiar que Ele é o Deus que restaura, liberta e renova. Que a nossa fé não vacile, mas cresça a cada dia, firmada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Se você sentiu a presença do Senhor através destas palavras, não esqueça de deixar seu glória a Deus nos comentários, curtir e compartilhar para que mais corações sejam alcançados. Que Deus abençoe a todos abundantemente e fortaleça nossa caminhada na sua santa obra. Hoje, olhando para trás, só posso agradecer a Deus por sua infinita misericórdia e fidelidade. Ele me tirou das sombras da tradição humana e me conduziu para a luz da verdadeira congregação, onde pude encontrar a plenitude do seu amor e propósito. A obra que Ele tem feito em minha vida não é fruto do meu esforço, mas do seu agir poderoso e gracioso. Vejo a mão do Senhor em cada detalhe,
nas portas que se abriram, nas orações atendidas, no sustento diário, nas pessoas que Ele colocou ao meu redor para fortalecer minha fé e meu ministério. A Congregação Cristã no Brasil se tornou a minha casa espiritual, o lugar onde minha alma encontra descanso e força para seguir adiante. Sei que muitos ainda não compreendem esta graça e muitos falam sem conhecer, mas minha convicção é firme. Deus chama, capacita e guarda aqueles que o buscam de coração sincero. A promessa é clara e a vitória vem no tempo do Senhor, não no nosso. Por isso, irmãos, continuemos firmes na fé, orando uns pelos outros, sustentando a obra do Senhor com amor e dedicação. Que possamos ser luz neste mundo, testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Agradeço a cada irmão e irmã que tem caminhado comigo, que tem orado e sustentado esta obra. Rogo que continuem em oração por mim e minha família, para que possamos permanecer firmes até o fim, cumprindo o chamado que Deus nos confiou. Que este testemunho seja fonte de ânimo para todos que enfrentam provações, lembrando que Deus é fiel e que Ele nunca abandona seus servos. Se você foi tocado por esta palavra, deixe seu glória a Deus nos comentários. Compartilhe para fortalecer a fé de outros irmãos e mantenha seu coração aberto para a obra de Deus em sua vida. Deus seja louvado, amém, amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e sempre.